tudo. Revisão de geografia, página 258, tá? Vamos lá. Então, nosso primeiro assunto, tá? É ambiente urbano, né? Que a gente já viu, né? Desde o módulo passado, do livro passado, que existe um ambiente rural, né? E um ambiente urbano. E é comum a gente ouvir a palavra urbano, centro urbano, né? Que significa a cidade, certo? Então, se a gente for procurar no dicionário, a palavra, né, se refere a tudo e a todos os seres vivos, né? E é onde a gente vive, tá? Que é o ambiente. Abaixo. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo, gente? Sim, tia. Pronto, Sim. ótimo. Pronto, ótimo. Pode desligar os microfones, tá, gente? Então, aqui, né? Então, o ambiente é onde a gente vive, né? Onde os seres vivos vivem, é o habitat dos seres vivos, né? E nesse capítulo a gente vai falar sobre o ambiente que foi criado e é constantemente transformado pelo ser humano, que é o ambiente urbano, né? A palavra urbano significa pertencer à cidade, né? Então, o meio dentro desse meio urbano, né, que é a cidade, corresponde também uma área que a gente chama de município. Desliga o microfone, por favor. Vamos dar aula online dos outros. Que a gente chama... Por favor, desativa os microfones. Senão atrapalha. Por favor, desativem os microfones. Senão a tia vai parar a revisão, tá? Então, né? Então, os municípios, né, que são cidades, né? E a vida nas cidades tem várias características, né, próprias, diferenciadas do ambiente rural, tá bom? E a maior delas, né, dessa maior diferença é a oferta de serviços, né? Hospitais, escolas, faculdades, universidades, supermercado. E também de lazer, cinemas, teatros, né, clubes, parques, né? E de infraestrutura relacionada à iluminação, tá? Sinalização de trânsito, tá? Há também mais opções de serviços públicos, como solicitação de documentos, habilitação de trânsito e passaporte. Por outro lado, o modo de vida urbano, né, pode apresentar problemas como violência, o trânsito confuso, poluição e entre outros, tudo que a gente já viu, tá, gente? Que são o lado bom e o lado ruim, que a gente considera ruim, né? Que causam transtornos para a gente, que é a poluição, a violência, muito trânsito, né? E entre outros, tá bom? E esses problemas podem causar estresse e outros impactos à saúde, reduzindo a qualidade de vida, né? Então, as imagens a seguir, né, são referentes a algumas cidades brasileiras, né? Observe-as e leia com atenção o texto a respeito delas e note as características próprias de cada uma delas. Por favor, desliga o microfone. Então, esta cidade, nesta imagem, é retratada a parte da cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, né? Se a gente observar, a gente percebe que parte da cidade é muitas árvores e algumas construções. Então, aqui em Manaus, a gente vê muita área verde. Tem prédios, tem construções, tem casas, mas também a gente tem muita área verde, tá bom? Vamos ver a outra imagem. Já nessa imagem daqui, né, é São Paulo, tá certo? É a cidade de São Paulo e a capital, que é a capital do estado de São Paulo. E a gente pode observar daqui uma grande diferença. Há grandes construções, né? São construções numerosas, né? E São Paulo é conhecida como os maiores centros urbanos do Brasil, tá certo? E pouquíssimas áreas verdes. Então, dá para contar as áreas verdes que tem aí, né? Então, ao contrário de Manaus, né, a cidade de São Paulo tem mais construções do que área verde.
E aqui também a gente pode ver a fotografia de Ouro Preto, que é em Minas Gerais, né? Essa cidade é declarada um patrimônio histórico e cultural, tá? Da humanidade, por conta da sua arquitetura, tá certo? E aqui a gente vê museus não, vê muitas construções, vê área verde, né? E vê também muitas construções históricas, né? Tem igrejas, tem casarões. Então, são três imagens diferentes, três exemplos de centros urbanos diferentes, tá? Uns com mais área verde e outros nem tanto, tá bom? Então, agora vamos para a parte 265, tá? Mas a tia também vai compartilhar com vocês esse slide daqui, que foi o slide que a gente usou na aula, tá certo? Que é o trabalho no ambiente urbano, tá? Então, aqui, o trabalho no ambiente urbano, né? Atualmente, a maior parte da população brasileira mora onde? Nas cidades. Então, a cada 85 pessoas de 100, né? No grupo de 100, 85 pessoas moram na cidade, né? Elas convivem nessas áreas urbanas e por mais diversos, né? E trabalham nos mais diversos setores. Comércio, prestação de serviço e na indústria e construção civil. Independentemente do espaço em que estão sendo desenvolvidas, centro urbano ou rural, as profissões são importantes, pois contribuem para o desenvolvimento do país. Então, não só importa, não é, os empregos e os trabalhos desenvolvidos nos centros urbanos. Na área rural, né, na zona rural, no ambiente rural, também é importante e gera muito emprego também. E aqui a gente pode ver o setor de comércio, né? Que são as lojas, supermercados e departamentos, né? Então, que é muito comum a gente, quando vai ao shopping, aos centros comerciais, no centro de Maceió, de Rio Largo, a gente encontra lojas, né? Supermercados e lojas também de departamento, que vendem tudo. Às vezes são supermercados e também tem a parte de departamento, como eletrônicos, roupas e tudo mais. Os prestadores de serviço são os advogados, professores e os médicos, né? Então, a gente presta serviço à população, às escolas, os médicos aos hospitais e os advogados às empresas. Então, a gente está prestando serviços à indústria e à construção civil, tá certo? Então, a indústria de água mineral, a gente pode ver aqui, ó, de água mineral, e uma construção civil, que é a construção de um prédio. Não só de um prédio, pode ser de casas, de avenidas, de viadutos, não é? De escolas, de várias coisas, né? Então, a construção civil. Então, a indústria e construção civil também está associada aos trabalhos desenvolvidos no ambiente urbano. Tá bom, gente? Rapidinho aqui, ó, só uma revisãozinha básica, lembrando que os centros urbanos, tá? E também uma grande diferença, né? Muito importante, né? Que todo trabalho, né? E todo trabalhador, tá? Tem garantido pela Constituição brasileira o direito a um salário mínimo, né? Que esse salário deveria ser suficiente para garantir alimento, né? Estudo, despesas e a moradia, né? Mas a gente sabe que o salário mínimo não dá, tá? Às vezes não dá nem para metade desses serviços, né? E também existem pessoas que ainda trabalham e não recebem o salário mínimo, não recebem o seu direito garantido, né? Que é um direito garantido, mas muitas pessoas não conseguem, né? A gente viu também nas aulas passadas, né, do livro 2, que muitos trabalhadores rurais vivem em condições, né, de trabalho que não são boas, né, que não tem o material adequado, a roupa adequada, o instrumento adequado, tá bom? Então, o que é que a carteira de trabalho assegura para, né, os trabalhadores, tá? O direito ao salário, né? E também as férias, auxílio-doença, tá? A aposentadoria e o salário, e o 13º salário, que é no final do ano, que é um salário a mais. Tá bom, gente? Então, esse também, que é muito importante, que é a carteira de trabalho, tá bom? Que é um direito de todo mundo, de todo trabalhador.